Estou falando com a melhor turma do Supermódulos, a galerinha do sexto ano. Quem tá me ouvindo, dá um grito. Aposto que você vai gritar aí na sua casa, não é verdade? Já colocou o teu uniforme, que eu sei que você assiste a aula uniformizado, não é verdade? E daqui a pouco a gente vai pro Zoom com essa matéria aqui que nós vamos pronomes. Lembra que a gente está falando das famílias? Das famílias, das classes de palavras? Toda palavrinha ela tem lá algum agrupamento falando sobre que elas são iguais, parecidas na sua função, parecidas na sua classe morfológica, não é verdade? A gente já viu aí, ó, passamos pelos substantivos, a família dos substantivos, passamos pelas famílias dos adjetivos, passamos também pela família dos artigos, sim ou não? E agora com os nossos queridos pronomes. Olha só que palavra bonita, pronome. O que significa essa palavra, professor, pronome? Pronome, cadê minha canetita? Pera aí que eu vou pegar. Pronome! Gente, pronome dá uma nó pra manga. Que ó feio. Aguenta aí que eu vou aumentar essa letra, né? Dá o zoom que o meu óculos. Pronome. Já viu falar assim, alguém fala assim, ó, eu sou pró-vida. O que significa pró-vida? Eu sou a favor da vida. Eu sou pró, sei lá o quê. Significa que você é a favor de alguma coisa. Então o que é pronome? A favor do nome. Olha que coisa linda. A favor do nome. Ele vai trabalhar para o nome, o parceiro dele é o nome. E a gente sabe que a classe de palavras responsável por toda a nomeação é qual? Quem lembra? Quem lembra? Substantivo. Tá ficando fácil, hein? Então quer dizer que o pronome trabalha para quem? O pronome trabalha para o substantivo, meu jovem padawan. Pronome, a favor do nome, eu estou aqui para te servir. O pronome é mais ou menos isso, aquele amigo puxa-saco, tá entendendo? Substantivo tem dinheiro, tem bola legal, tem videogame, PlayStation 5. Aí o pronome, tadinho, não tem nada. O que ele falou? Vou colar com esse substantivo que eu vou me dar. É bem, e é assim que a vida segue. Vamos aprendendo desde o novo, hein? Foco no quadro, aqui no quadro não tem essa televisão aqui, botei aquela planta que vocês adoram. Na verdade, eu só tenho esse fundo em 2020, vou trocar. Pronome. Prendi teu cachorro, mas não o maltratei. Galera, olha só. Todas essas palavras aqui, que eu sublinhei, não botei esse marca-texto aqui na minha caneta especial, são pronomes, o teu e o. Consegue observar? Trabalhando sempre para quem? Para o substantivo, porque ele é parceirão do substantivo, tá bom? A palavra o substitui e representa o substantivo cachorro e a palavra teu o determina. Isto é, indica que o animal pertence à segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. O que tu tá falando? Não tô entendendo, preste atenção. Lembra das classes nominais, que são as classes que nós estamos aprendendo. Cadê meu paninho de melhor? Tá aqui. Ih, eu acho que eu bem empecuado com o pano errado, hein? Se vocês quiserem for. Vamos lá. Quais são as classes nominais que nós vimos até agora? A primeira foi qual? Substantivo. Depois, adjetivo. Depois, artigo. E agora, pronome. Vou botar aqui tudo abreviado, tá? A gente sabe que essas classes gramaticais aqui, elas indicam nas suas flexões o quê? O gênero e o número. Não é verdade? Sim. Gênero podendo ser feminino ou masculino. E número, singular e plural. Os pronomes estão nessas famílias das nominais também. Então eles vão ter essas classificações de gênero e número? Sim, mas só que ele tem uma classe, ele é especial, tá entendendo? O cara é poderoso. Ele também tem uma nova classificação também. Ele vai dar pra gente uma nova informação. Qual vai ser essa informação? A pessoa. Podendo ser a primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular ou do plural. Pode ser a primeira do singular, pode ser a primeira do plural. Primeira, segunda e terceira do singular ou primeira, segunda, terceira do plural. E a gente vai estudar isso tudo também, tá bom? Então é o seguinte, o pronome, além de falar gênero e número, ele também me indica a pessoa. Pessoa, olha, vamos voltar agora para a televisão. Telinha para cá. Prendi o teu cachorro. Opa! Se o substantivo é masculino, se o substantivo está no singular,
Lembra que a gente conversou isso no Zoom, que todo mundo obedece substantivo? Então o pronome também tem que obedecer o substantivo, ó. Eu estou, o pronome. Então, se o substantivo está no masculino singular, o pronome também está no... O que eu falei? Masculino singular, que eu estou pensando em outra coisa. Pegou? Substantivo masculino singular, pronome masculino singular também. Só que além do pronome falar que está o gênero e o número, ele também fala pessoa. Se eu estou utilizando T, tua, significa que eu estou falando com a segunda pessoa, meu irmão. A gente sempre tem isso na pessoa. Eu ia trazer o xaropinho hoje para me ajudar nessa aula. Primeira pessoa é a que fala, a gente vai ver isso. Segunda pessoa, a que ouve. E a terceira pessoa, a que é o assunto. Ou a que está distante. Vamos aprender tudo isso. Beleza? Então aqui, está acompanhando o cachorro. E aqui, mas não o maltratei. Esse o é um artigo? Não, esse o é um pronome. Significa o que está escrito nesse o aqui? Cachorro. Não maltratei o cachorro. Está trabalhando, esse pronome está no lugar de quem? Do substantivo. Por quê? O substantivo chegou cansado do shopping. Falou assim, olha, eu não estou conseguindo mais trabalhar. Estou cansado. Aí o pronome puxa-saco falou o quê? Deixa que eu faça o teu trabalho, meu amigo. E entrou no lugar do substantivo. Por quê? Porque lembra que eu falei com vocês, já apaguei, que pronome é a favor do nome? Estou aqui para te servir, substantivo. É isso que o pronome faz. Tranquilo? Tranquilaço, tranquilaço. Pronome, aqui é a definição, né? Pronome é a palavra variável em gênero, mostrei para vocês, né? Gênero, número e pessoa, que representa ou acompanha o substantivo, indicando a sua posição em relação às pessoas do discurso, situando no espaço e no tempo. Que isso, hein? Palma para você, pronome. Você faz muita coisa. Exatamente. Então, olha só. Ele indica gênero, ele indica número, ele indica pessoa, que representa ou acompanha o substantivo. Que é isso? O pronome ele pode entrar no lugar do substantivo ou ele pode acompanhar o substantivo. É esse exemplo que tem aqui, ó. Teu cachorro. Eu tenho pronome e eu tenho substantivo. Então, aqui ele acompanhou. Estão os dois juntinhos. Mas aqui, ó, mas não o maltratei. Eles não estão juntos. O pronome entrou no lugar do substantivo. Beleza? Então, pronome é a palavra variável em gênero, número e pessoa que representa ou acompanha o substantivo, indicando a sua posição em relação às pessoas do discurso. Lembra que eu falei que o pronome também fala, ó, se está na primeira, segunda, terceira pessoa, também ele me indica a posição, cadê? Do espaço e do tempo. Com o pronome eu sei se o que eu estou falando está perto de mim, está longe de mim. Eu sei se ele está, se o tempo foi um tempo presente, um tempo passado ou um tempo futuro. Que é isso? Uma palavrinha com uma letra só faz esse estrago no mundo, meu filho. Então vamos estudar porque é interessante. Esse ponto de vista a gente vai falar mais na aula do Zoom. Muito importante dizer que os pronomes indicam as pessoas do discurso. Isso é muito importante e é isso que a provinha nível 6º ano, ela está interessada. Pô, ela vai estar dizendo, será que esse aluno sabe quais são os pronomes de primeira pessoa? Quais são os pronomes de segunda pessoa e de terceira pessoa? A prova, ela não vai aprofundar muito esse conteúdo, não. Tá bom? Nós vamos treinar muito essa classe de palavras chamada pronomes. Então vamos lá. A primeira pessoa é a que fala. Blá, 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 blá. Tá falando. A segunda pessoa, a quem se fala. E a terceira, de quem se fala. Agora você vai imaginar uma fofoca. Porque eu sei que tu é fofoqueiro também. Porque a fofoca nasce com a criança, meu Deus. Então você aí tá com 11, 12 anos, já sabe fazer uma fofoquinha. Ou um comentário, ou alguma coisa. Então você tá conversando, você não conversa com a parede. Se você conversa com a... Não sei, né? 6º ano. Tem umas coisas. Mas se você conversa com a parede, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum conversar com as paredes. Eu mesmo já conversei com as paredes. Um ótimo ouvinte. Mas você conversa, tô aqui falando, né? Vou até desenhar. Sou péssimo no desenho. Vou desenhar aqui, ó. A primeira pessoa, vermelha mesmo, porque ela estava na praia. A outra, ela vai ser verde, porque ela é um mutante. Duas meninas, tá? Por quê? Porque menina tem cabelinho aí fica mais bonitinho. Vamos lá? E aqui, a pessoa normal, né? Então eu tenho aqui a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Essa menina aqui
tá falando, conversando com essa, sobre essa. Entendeu? Tá fazendo uma fofoca dessa. Tá assim, menina, o nome dessa aqui é Paula. Ela tá assim, menina, tu não sabe o que aconteceu. Aí a outra, o quê? Quando bater assim é o quem tá falando, tá? Menina, tu não sabe o que aconteceu. Aí a outra, o que aconteceu, garota? Ai, nem te conto. Aí eu tô assim, tô rindo. Fala logo, garota. Eu tô aqui, tá pensando que eu tô de brincadeira? Garota, eu vou quando tu vai cair pra trás. Aí eu tô, ai, fala logo que eu tô curiosa. Olha, a Paula tá estudando lá no Supermódulos. A Paula, tadinha, carequinha, vou dar um cabelinho nela. Não tem nada a ver com a história. Mas ela é a terceira pessoa. Então a primeira, a que tá falando. Segunda, a que tá ouvindo. E terceira, aqui é o assunto. Tá bom? Isso aí, quando a gente tá falando de questões posicional. A gente vai ver que tem outras questões também que envolvem os pronomes. Tá bom? Mas você precisa entender que a primeira pessoa é a que fala, a segunda é com quem se fala, a quem se fala, e a terceira é de quem se fala. E isso pode estar num cenário tanto físico, ok? Assim, você está observando a cena, ou também pode ser, obviamente, que é o nosso caso, uma questão aí de questão de prova, né? Você está escrito. E aí, pela leitura e pela identificação dos pronomes, você vai saber quem é a primeira pessoa, quem é a segunda pessoa, quem é a terceira pessoa. Tá bom? É claro que essa classe de palavras tão abrangente, ela não tem uma classificação só. Ah, tem aqui um exemplo, né? Eu não te falei que ele não presta. Eu é a pessoa que está falando, eu não te falei. A segunda, eu não te falei que ele não presta. A mesma coisa aqui, ó. Essa falando para essa. Eu, primeira pessoa, não te falei, segunda pessoa, o T, não te falei. O T tá indicando a segunda pessoa. Que ela não presta, ela quem? A Paula, tadinha, que nem sabe que tá sendo alvo da fofoca. Eu, a primeira que fala, segunda, a segunda pessoa que ouve, terceira, aqui é o assunto. Então, eu não te falei que ele não presta? Primeira, segunda, terceira. Olha que interessante, né? Uma palavrinha com duas letras, olha quanta informação ela traz pra gente. Então, a classificação do pronome é uma classificação que a gente vai passar aí um tempo estudando, ouvindo, beleza? Que a gente vai estar trabalhando um pouco. Eu não sei se a gente vai entrar em todas as classificações, porque não são todas tão importantes nesse momento para a gente ter essa prova. Mas nós temos os pronomes pessoais, falou? Temos os pronomes interrogativos. Peraí, só no pessoal dá pano pra manga, você não tem noção. Pessoais, interrogativos, relativos, demonstrativos, possessivos e indefinidos. Então são 6 classificações dentro do pronome. Então, já que a gente aprendeu o que é o pronome, que é a classe de palavra que acompanha ou substitui o substantivo, a gente vai passar pelos pessoais, aprender os pessoais, depois os demonstrativos, depois os relativos, depois indefinidos, possessivos e interrogativos. Então a gente vai passar um tempo aí estudando pronomes, mas eu tenho certeza que vai ser muito divertido e é uma classe de palavras que aparece muito nas nossas provas, ok? Observe. Tu não sabias quem era aquela mulher a qual minha mãe certa vez xingou? Meu Deus, a mãe estava desesperada, estava nervosa, que tu estava lá penteando o juízo dela e ela estava lá nervosa, tensa. De repente, ela soltou uma palavra não muito legal, né? Tu não sabias quem era aquela mulher a qual minha mãe certa vez xingou? Eu tenho aqui vários pronomes, ok? Ó, tu, quem, aquela, a qual, minha, certa. Eu tenho pronomes pessoais, eu tenho pronomes indefinidos, eu tenho pronomes demonstrativos, eu tenho pronomes possessivos, eu tenho pronomes relativos. Tenho um de cada, né? Certo, quem e certa repete. Mas olha só, quantos pronomes eu tenho dentro de uma construção da frase. Mas você sabe classificar cada pronome desses aqui? Igual eu fiz, quais são os pessoais, quais são os relativos, quais são os indefinidos, os interrogativos, os demonstrativos. É isso que a gente precisa saber analisar na prova. Porque olha como a gente usa essa classe de palavras, os pronomes. Aqui, ó, eu tenho um pronome no lugar do substantivo. Aqui, eu tenho um pronome acompanhando o substantivo. Minha mãe. Quem é o substantivo? Mãe. O pronome tá o quê? Acompanhando esse substantivo. Então tem horas, tem momentos que ele vai estar no lugar do substantivo
e tem momentos que ele vai estar ali acompanhando esse amigo dele que ele gosta tanto. Falou? Então a gente tem muita coisa para estudar, muita coisa para observar e saber classificar, tá bom? Principalmente na hora da nossa interpretação textual, a gente entender quem está falando, quem está ouvindo, quem é o assunto. Isso é muito importante também para a nossa interpretação textual e para as nossas questões referentes à gramática, referente a toda essa construção. Quando o pronome representa o substantivo, eu estava falando, dizemos tratar de um pronome substantivo. Ele está no lugar do substantivo, o nome dele é pronome substantivo. Convidei-o para a festa, convidei o menino para a festa, convidei o professor para a festa, por favor. Então, além de colocar professor, eu coloquei o. Além de colocar convidei o meu primo, além de colocar meu primo, eu botei convidei-o para a festa. Então esse ozinho aqui, ele entrou no lugar do substantivo. Por isso que o nome dele é pronome substantivo. Ele não veio. Eu poderia colocar no lugar dele, assim, o presidente da república não veio. O Barack Obama não veio. O chupa-cabra não veio. Eu não quis botar isso, eu quis botar ele. Então ele é pronome? Sim. Entrou no lugar do substantivo, por isso que é um pronome substantivo. Os pronomes também podem acompanhar, restringindo a extensão do seu significado. Então, olha só, esta casa é antiga. Observa, casa não é um substantivo? Sim. Esta é um pronome? Sim. Eu tenho aqui os dois, o pronome e o substantivo. Embaixo, meu livro, pronome possessivo, meu livro. Livro é o substantivo, meu é o pronome. Muitos livros, pronome e o substantivo. Sempre lembrando, se o substantivo está no feminino singular, o pronome também estará no feminino singular. Se o substantivo livro aqui está no masculino singular, o pronome também no masculino singular. Agora, o caso de cima não vai ter essa concordância. Por quê? Porque eu não vou ter substantivo e pronome, eu só vou ter o pronome. Tá bom? Então, quando a gente estiver analisando as nossas questões, a gente vai observar que vai ter hora que o pronome vai estar sozinho, fazendo o papel do substantivo. E terão outros momentos que o pronome vai estar junto com o adjetivo. Beleza? Deu para entender isso aí? Até agora, esquece essa nomenclatura, pronome substantivo, pronome adjetivo. Eu quero que você entenda que o pronome pode entrar no lugar do substantivo, ou é o substantivo ou é o pronome. Tá bom? Ou ele também pode acompanhar esse substantivo. E tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Tudo bem? Entendemos até agora? Agora a nossa aventura vai ser destrinchar toda essa classificação. Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, para a gente entender como funciona essa classe de palavra tão especial e tão amiga do substantivo. Beleza? Ficamos aqui e até a próxima. Um abraço!